Olá, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que estão aí passando essa semana? Vamos aqui então para mais uma aula, tá? Vamos continuar aí então aí com as nossas aulas online, falando aí sobre diversos assuntos e aí uma grande variedade aí de assuntos relacionados à computação, mais aplicada ao nosso dia a dia, né? Coisas que às vezes a gente nem sabe que existem, né? Então, a gente está aí conseguindo tirar um tempo bem proveitoso aí para poder ter esse bate-papo e essa conversa assim, né? Novamente, assim, eu falo conversa mesmo, porque se vocês tiverem curiosidade sobre o assunto, tiverem dúvidas sobre o assunto, quiserem saber mais sobre o assunto, venham falar comigo, tá? Eu me coloco aí à disposição aí de todos vocês para poder sanar qualquer dúvida, para poder aí trazer então aí algum material mais enriquecedor para vocês. É que lógico, aqui eu falo de uma maneira bem básica, bem tranquila, né? Até para nossa aula também não acabar durando 2 horas aí, né? Porque vocês sabem que à medida que você vai avançando no assunto, a complexidade vai aumentando, vai ficando difícil, e aí já não é meu objetivo, tá? Porém, se vocês quiserem saber mais sobre os assuntos das aulas que eu estou passando aqui para vocês, vai lá, me chama no meu WhatsApp pessoal, fala, professor, gostei desse assunto, gostei dessa aula, como eu posso saber mais? Vou ajudar, vou responder vocês. É 10h30 da noite, não tem problema. É sempre aí um grande prazer aí poder ajudar aí vocês aí no aprendizado aí, no conhecimento e tudo mais, né? Que isso é importante. E bom, na aula de hoje, inclusive, a gente consegue até fazer uma conexão ali com a nossa última aula. Lembra? Na última aula a gente falou sobre inteligência artificial. Na aula de hoje a gente vai falar sobre internet das coisas. Internet das coisas. O que se trata a internet das coisas? Para que serve? Como que ela existe? Como que ela está caminhando? Quais são as perspectivas para o futuro? É o que a gente vai acabar vendo agora na aula de hoje. A princípio, a internet das coisas ela já está presente em nosso dia a dia sem a gente perceber, porque é justamente esse o objetivo da internet das coisas. Como o nome já deixa sugerido, a internet das coisas ela vai tratar da conexão de objetos que você usa no cotidiano, como por exemplo uma torradeira, a conexão desses objetos com a internet. Aí você se pergunta, para que eu vou querer a minha torradeira conectada na internet? É que ela surgiu a partir do seguinte conceito. Hoje, nós usamos a internet através de computadores, através de smartphones. Então, são dispositivos que a gente usa que já são para acesso à internet. Aí surge a seguinte questão. E se nós pudéssemos conectar mais coisas com a internet? E o mais legal, e se pudéssemos controlar essas coisas de forma remota usando a internet? Então, a internet das coisas, ela permite que você, no seu trabalho ou então no teu trajeto para casa, por exemplo, permita controlar coisas da tua casa, como por exemplo, luminosidade, temperatura, música. De repente no teu trajeto para casa, tipo, falta 5 minutos para chegar em casa, já mandar um comando para tua cafeteira começar a fazer um cafezinho quente. Essas são as grandes possibilidades da internet das coisas. Ela permite você criar casas inteligentes, ela permite você conectar dispositivos e coletar informações e trabalhar com informações e que de outra forma isso não seria possível. Então a gente pode expandir o conceito de casas inteligentes para cidades inteligentes e cidades conectadas, né? Quando a gente diz de cidades conectadas, não é simplesmente que a cidade toda tem conexão com a internet. Não é nesse sentido. Uma cidade inteligente ela é capaz de obter informações e se adaptar e crescer de forma sustentável através de planejamento, através de urbanização, através de entender quais as necessidades daquela população mediante a coleta dessas informações provindas desses dispositivos inteligentes. E a conexão desses dispositivos pela internet, a gente imagina... mas tem que ter sinal Wi-Fi. Não necessariamente, sabe? A internet das coisas, ela pode utilizar qualquer tipo de conectividade para acessar a internet, para poder disponibilizar essas informações a público ou para um servidor, por exemplo. Eu posso usar Wi-Fi? Posso. Posso usar Bluetooth? Também.
Posso usar sinais de rádio, ondas de rádio? Também. Posso usar conexões via satélite? Também. Todas essas coisas de Wi-Fi, Bluetooth, rádio, satélites, é interconectado. A nossa conexão Wi-Fi, ela não fica ali só no Wi-Fi. Ela é totalmente integrada com redes de satélites e redes de telecomunicações. Do contrário, a gente não conseguiria, por exemplo, ao vivo, ver as imagens, por exemplo, da Estação Espacial Internacional ali em órbita da Terra. E todos esses dispositivos conectados, eles recebem um endereço, o famoso endereço IP. Lembra que a gente já falou em não sei quantas aulas que a gente já falou sobre endereços IPs, que são aqueles números que cada computador conectado na internet recebe. Mas hoje a gente vai dar uma prolongadinha um pouco no assunto do IP. A gente tinha falado de alguns números. Esses números, eles vão até 255.255.255. Então você tem um limite dessa quantidade de números conectados. Com o crescimento da internet, com a popularização dos smartphones, com a popularização de dispositivos que acessam a internet, como, sei lá, maquininhas de cartão ali, sabe, que é tudo conectado com a internet, esse limite de números acabou se tornando uma barreira. Esses números, eles são chamados de IPv4 ou IP versão 4. Para poder expandir e prolongar esse limite de dispositivos conectados, tiveram que criar um novo padrão. E dessa vez, qual que é a melhor maneira de aumentar a máxima quantidade possível? É não usar somente os números, mas usar as letras. Daí surgiu o IPv6, ou IP versão 6. Ela é uma versão aprimorada daqueles números IPs que a gente conhece e já viu até algumas imagens nas aulas passadas. Mas ele é bem maior, porém ele permite muito mais dispositivos conectados na internet. Na casa de bilhões ou, se bobear, trilhões de dispositivos conectados na internet utilizando o protocolo IPv6, enquanto naquele padrão IPv4, apenas numerozinhos, você chega num certo limite, chega um momento em que não há mais números livres e disponíveis para se conectar na internet. E as vantagens e as aplicabilidades da internet das coisas, a criatividade é o limite. Inclusive, existem coisas com a internet das coisas, ou existem possibilidades que até hoje nem foram pensadas e nem foram imaginadas ainda. Um enorme campo de descobertas e pesquisas e inovação do que há para acontecer aí nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Mas nós podemos já citar algumas vantagens. Um deles é o que a gente acabou de falar, casas inteligentes, que são objetos da tua casa como termostato para temperatura, TV, rádio, som, portões, iluminação, tudo isso conectado na internet, sendo possível controlar remotamente aonde quer que você esteja. Um exemplo de uma aplicação prática, por exemplo, eu já tinha até acabado de falar, né? Você a caminho da tua casa, de repente você vai lá, você está chegando perto da tua casa e automaticamente a tua cafeteira começa a funcionar porque faltam 5 minutinhos para você chegar na tua casa. Ou então imagine um outro cenário. Você tem, sei lá, 2 cachorros e você mora sozinho e você vai sair de viagem. Quem que vai, sei lá, alimentar esses cachorros, por exemplo? Eles precisam se alimentar, tipo, são seres vivos, né? Coitado deles. Você pode usar a internet das coisas para controlar remotamente a comida, para poder servir seus cachorros no momento em que você está fora de casa. Então você poderia viajar por 2, 3 dias e eles não morreriam de fome, eles morreriam de saudades de você. E ao mesmo tempo, a internet das coisas, ela pode servir também para que alarmes conectados na internet possam disparar notificações caso haja alguma invasão. Enfim, são muitas as possibilidades de casas inteligentes sendo aplicadas. A partir das casas inteligentes, a gente pode até migrar para carros inteligentes. O que quer dizer carros inteligentes? A gente tem desde pequenos dispositivos, como por exemplo, dentro do teu carro um dispositivo conectado com a internet que possa automaticamente chamar um socorro, chamar o resgate ali, no caso de um acidente, por exemplo. Você não precisaria esperar alguém testemunhar o acidente para poder chamar o resgate ou alguma coisa assim. Automaticamente o seu carro detectaria que disparou o airbag,
ou aconteceu alguma coisa e automaticamente o teu carro entraria em contato com o resgate para poderem te resgatar. Essa também é uma aplicação dos carros inteligentes, carros conectados na internet. E a partir daí a gente tem desde a parte de aprendizado de máquina, por exemplo, na parte de carros autônomos, o carro que você não dirige, mas que o carro dirige sozinho. Com vários desses carros inteligentes conectados, diminuiria muito a chance de acidente ou colisão com outros carros, porque você poderia ter a localização em tempo real deles. Ou então monitoramento de carga, por exemplo, em transporte muito longo, eu poderia fazer o monitoramento dessa carga, o rastreio dessa carga, monitoramento de temperatura dessa carga para que ela chegue ao seu destino no melhor estado possível. Tudo isso com sensores conectados na internet que podem ser verificados pela pessoa em qualquer parte do mundo. Novamente, a gente falou de casas inteligentes e carros inteligentes, então vamos expandir isso ainda mais. Vamos colocar então cidades inteligentes. Novamente, cidades inteligentes não significa que a cidade, tipo, sei lá, tem um elevado grau de instrução. Mas cidades inteligentes trata de cidades que são conectadas e você tem uma informação do que está acontecendo na cidade e prever simulações e prever cenários e prever as necessidades da população. Por exemplo, sensores em avenidas e estradas capazes de detectar, por exemplo, o movimento de tráfego. Com as informações dos carros indo e vindo e se movimentando pela cidade, você poderia realizar simulações no computador para identificar as melhores alternativas de tráfego para sentido das avenidas e definir aí o melhor mapa da cidade ali para poder gerar o menor engarrafamento possível. Ou então dispositivos capazes de detectar, por exemplo, os horários mais movimentados e os horários menos movimentados para que automaticamente sejam ajustadas a intensidade da iluminação de praças, avenidas ou coisas do tipo. Ou até mesmo o que já estava acontecendo com pesquisas recentes a respeito de estradas e asfaltos e concretos capazes de gerar energia elétrica simplesmente pela ação de carros ou pessoas transitando por cima desse asfalto, asfalto que gera energia que abasteceria a iluminação elétrica, a iluminação pública daquela cidade. Então, consegue perceber a maneira como essas coisas todas se conectam, a maneira como eu posso usar essas informações para planejamento urbano, para projetar cidades, projetar novos bairros, entender o comportamento das pessoas dentro de uma cidade. Isso são cidades inteligentes, isso são cidades conectadas. E novamente até me veio aqui assim um uso para a internet das coisas, que é pessoas com problemas de saúde, que precisam de monitoramento. Vamos supor uma pessoa que fez uma cirurgia no coração ou instalou um marca-passo, que é tipo um coração artificial, né? Imagine esse dispositivo, esse marca-passo, que é conectado na internet e transmite essas informações para o seu médico. Então, no caso de qualquer problema, no caso de qualquer tipo de ataque cardíaco ou algum problema no coração, o seu médico já poderia ser acionado imediatamente. Então, imagine as possibilidades através desses pequenos dispositivos que são conectados na internet. Atualmente, a gente acessa a internet dos smartphones e dos computadores e ali na sala de aula, pequenos dispositivos conectados na internet ampliam a possibilidade de melhorias da humanidade assim como um todo e numa escala que até hoje tem coisas que nem foram inventadas ainda. Novamente tem aquela reflexão, o que será que nos espera para daqui 10, 15, 20, 40 anos? Mas, naturalmente, como qualquer tecnologia nova e inovadora e que tão presente em todos os lugares, inclusive dentro de nossas próprias casas, sempre levanta questionamentos a respeito da privacidade, a respeito da segurança, a respeito de proteção contra invasões e crackers e hackers. Uma das questões mais primordiais a respeito da internet das coisas é com relação à privacidade. Quem que vai fazer uso dessas informações? Para que finalidade vão ser usadas essas informações? Como serão usadas? Então, tudo isso daí são questões extremamente pertinentes que fazem total sentido
mas que ainda são um pouco complicadas de tentar responder. E é um ambiente muito pior se essas questões forem feitas num ambiente de monopólio, ou seja, uma única empresa controlando um determinado ramo de atividade. Se você tiver apenas uma empresa fornecendo, por exemplo, marca-passos de coração inteligentes, então você coloca todos os marca-passos do mundo no controle de uma única empresa, sem concorrentes, sem controle, que pode simplesmente fazer o que quiser com aquelas informações. Então essas daí são questões extremamente complicadas de responder e que exigem regulamentos internacionais que ainda estão sendo caminhados e elaborados. E novamente entra também a questão do controle da pessoa, a privacidade da pessoa, sabe? O que me garante que aqueles equipamentos não possam ser usados para espionagem? Todo esse ambiente da internet das coisas, eles devem ser criados num ambiente extremamente saudável e sustentável, onde as leis possam ser cumpridas, onde as leis façam sentido para proteger as pessoas contra problemas de segurança e problemas de privacidade, inclusive problemas de excesso de controle nas mãos de poucas empresas ou poucas pessoas. Isso são questões extremamente complicadas. Outro problema que a gente pode levantar da internet das coisas é com relação à tecnologia em si. Como vocês já devem saber, a tecnologia ela evolui numa velocidade muito rápida. Novos padrões de conexão vão surgindo a cada dia, novos dispositivos vão surgindo a cada dia. Um dispositivo que era maior, de repente ele vai ficando cada vez menor, cada vez mais microscópico, com um poder de processamento cada vez maior. O avanço da tecnologia faz com que também as tecnologias existentes virem lixo. Com o avanço da internet das coisas, cada vez mais dispositivos estarão cada vez mais eletrônicos, cada vez mais tecnológicos e, consequentemente, cada vez mais rápido esses dispositivos vão sendo substituídos por novos, gerando um problema muito sério, o lixo. O que fazer com o lixo eletrônico? O que fazer com todos aqueles rejeitos que são produtos tóxicos e que não podem ser jogados num terreno sob risco de contaminar as águas? Então, a sustentabilidade também é uma questão que precisa ser levantada junto com a questão da internet das coisas. E para que ainda mais nos tempos atuais, onde precisamos dar tanta atenção a lixo, a poluição, a produtos tóxicos, a metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, é sempre muito importante, é sempre muito pertinente. Ok, a tecnologia vai ser substituída muito mais rápido, mas nós precisamos nos lembrar: o que vamos fazer com a tecnologia antiga que foi substituída? Vai virar lixo? E aonde vamos jogar esse lixo? Eu nem ia comentar muito sobre isso, mas até a título de curiosidade, vocês podem ter um pouquinho da internet das coisas dentro da tua casa, porque existem alguns kits à venda. E o kit mais popular que a gente conhece se chama Arduino. O Arduino você pode comprar em qualquer loja, no Mercado Livre, no OLX. E o Arduino, elas são pequenas plaquinhas onde você consegue programar e digitar códigos para que aquelas plaquinhas realizem o que você quiser. Nessas placas te permite conectar sensores, luzes, telinhas LCDs, Bluetooth, rádio, Wi-Fi, conexão com a internet. Você pode conectar virtualmente qualquer coisa num Arduino e você pode criar então os seus próprios dispositivos inteligentes controlados por controle remoto, por exemplo, controlando motores, controlando energia elétrica, controlando uma série de dispositivos. E esses Arduinos normalmente eles são vendidos em kits que já vêm vários componentes e tal. Quem tem curiosidade sobre eletrônica, sobre robótica, sobre componentes elétricos juntos e que realizam operações tipo tudo automatizado, é bem interessante. Vai lá na internet, lá no Google, coloca lá Arduino e aí vocês vão ver ali como tem algumas coisinhas legais que dá para fazer. E isso, conectado na internet, te permitindo operar remotamente esses dispositivos, nada mais é do que a internet das coisas. Então, essa foi a aula de hoje. Foi um papo bem rápido, um papo bem legal, apresentando aí então algumas das inovações tecnológicas que estão aí para vir aí nos próximos anos. São grandes
ramos que ainda tem muito que ser descoberto aí mais pra frente. Vai que de repente algum de vocês aí decida seguir essa área e consiga tomar isso como profissão, como trabalho, e que decidam de repente investir aí a tua vida explorando todas essas maravilhas tecnológicas que estão surgindo atualmente. Então eu quero deixar aí um forte abraço aí para vocês e novamente eu não vejo a hora de poder ver todos vocês pessoalmente ali na sala de aula e a gente poder retomar nossas atividades. Então um forte abraço para vocês e até a próxima.